Um problema, diversas estratégias. Antes de continuar a falar sobre o tema, vamos falar sobre os elementos de uma fração. Podemos representar uma fração na forma a sobre b, onde b diferente de zero, onde a o numerador indica as partes consideradas do inteiro, as partes tomadas, e b o denominador indica os números de partes iguais em que o inteiro foi dividido, o que divide. Propomos neste estudo analisar problemas envolvendo frações e as diversas maneiras de resolvê-lo. A habilidade a ser trabalhada é resolver o mesmo problema de fração utilizando os diferentes algoritmos. Objetos de conhecimento envolvidos. Fração e seus significados, parte de inteiros, resultados da divisão, razão e operador. Então está em vermelho aqui parte de inteiros e operador, porque são os métodos, os modos de como a gente vai resolver o problema. Vamos então para a leitura do problema e depois resolvê-lo com estratégias diferentes. Alice comprou um videogame de última geração. Como os jogos novos desse videogame são muito caros, ela decidiu comprar jogos usados. Misael, primo de Alice, estava vendendo jogos que estava enjoado de jogar, então propôs a venda de 3/4 dos seus jogos para Alice. Sabendo que Misael tinha 220 jogos, qual a quantidade de jogos que restaria a Misael se a venda fosse efetivada? Vamos para a sugestão de resolução 1. Representaremos a fração 3/4 como parte de um todo, a partir de uma representação por meio de uma figura que representará o inteiro. Depois dividiremos esta figura em 4 partes, devido ao denominador 4, e pintaremos 3 partes, devido ao numerador 3. Agora dividiremos o total de CDs que representa o inteiro, que é 220, em 4 partes iguais. Logo, cada parte vai valer 55 CDs, como podemos ver nesta figura. Conclusão. Percebemos então que Alice compraria 55 mais 55 mais 55, seriam 3/4 dos CDs, que gera um total de 165 CDs. E sobraria para Misael 55 CDs, que seria 1/4. As quantidades ficam bem claras quando olhamos o problema com a ideia de parte de um todo. Na sugestão de resolução 2, a gente vai olhar para a fração não como parte de um todo, mas como operador multiplicativo. A fração tem uma ação, que vai agir sobre o número ou uma quantidade para determinar um outro valor, ou uma quantidade que responde à fração através de uma multiplicação. O problema diz que Alice compraria 3/4 dos jogos de Misael. Neste caso, a fração 3/4 tem uma ação de determinar quantos jogos de videogame ela compraria. Sendo assim, essa fração seria um operador multiplicativo. Então a gente vai pegar os 3/4 e multiplicar por 220. Então 3 vezes 220, 660, dividido por 4, 165. Então Alice, ela compraria 3/4 dos CDs de Misael, que seria 165. Para achar quantos CDs sobraria então para Misael, eu faço subtração, 220 menos 165, que seria igual a 55 jogos de videogame. Vamos agora para a sugestão de resolução 3. Essa sugestão também seria através do fator multiplicativo. Se fosse efetivada a venda, Alice ficaria com 3/4 dos jogos e sobraria 1/4 dos jogos para Misael, visto que 1/4 mais 3/4 é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Então o operador seria 1/4 e eu chegaria direto na resposta. Então, como no problema pergunta quantos jogos vai sobrar para Misael, eu já sei que em forma de fração seria 1/4,
Então eu vou usar esse 1/4 como operador multiplicativo. Então eu vou fazer 220 vezes 1/4. Então fica 220 sobre 4, 220 dividido por 4, 55. Portanto, restaria 55 jogos para Misael. Chegamos ao fim desse vídeo, espero que tenham gostado. Não deixe de compartilhar com seus colegas. Até mais!